aqui, eu preciso ir, entendeu? Não Tem tem que só para ir para frente, é focar só numa ir, não, alternativa, é. não tem como voltar para trás. E aí, Gente, o primeiro passo é identificar qual é o seu grande porquê, né? Onde é que está o seu propósito, aquele... olá, sejam todos bem-vindos ao Papos de Família. Nós somos uma grande família falando de terapia, desafios e espiritualidade com leveza e diversão. E hoje o nosso bate-papo é sobre quando desistir é inegociável, né? Então sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com a Keila. Tudo bem, Keila? E aí, como que é para você esse tema hoje? Tudo bom, Bárbara? A gente vai falar um pouquinho, né, dessa questão, o quando desistir é inegociável, que vai muito em encontro com quando a gente tem, sabe, aquele propósito maior, alguma coisa que a gente sabe que a gente precisa fazer, que vai nos fazer muito bem, onde está a nossa felicidade. Só que parece que sempre tem alguma coisa que nos bloqueia, causa algum tipo de resistência e a gente não consegue chegar até lá. Porém, é nesse ponto que a desistência precisa ser muito bem definida, né? Porque quando a gente sabe que é importante fazer algo que vai nos levar ao nosso propósito maior, se a gente tiver em mente que a desistência é inegociável, parece que tudo fica mais fácil de seguir. Então, a gente quer olhar hoje para esse assunto, até para tentar ajudar, né, vocês. A gente vai falar um pouco sobre como a gente age nessas situações. E é um bate-papo mesmo até para que cause aí alguns insights, consiga ajudar nesse momento aí de que a gente sabe que a desistência é inegociável, né, Bárbara? Ah, que bacana, Keila. E é isso mesmo que você falou. A gente traz até esses contextos baseado nas nossas experiências, no nosso dia a dia, para que com isso vocês tenham insights, né, sobre o que estão passando, se faz sentido na vida de vocês. E quando a gente pensou nesse tema, eu fui buscar algumas coisas relacionadas na minha vida. E o que eu mais lembrei foi do nosso processo de mentoria, né? Quando entrei para o processo da mentoria no Espaço Humanidade, foi um momento assim muito bacana, porque era algo que eu queria muito, né? Eu sentia que eu precisava, né, dessa mentoria, dar um passo maior na minha área profissional, né, nessa questão de conhecimento. Só que quando a gente entra é muito diferente, né, Keila? Não sei para você, mas para mim assim foi muito desafiador, porque ali você tem que lidar com todos os seus instintos ali de uma vez só. Por quê? Né? Muitas vezes eram dadas tarefas, as metas para a gente entregar durante a semana, às vezes gravação de vídeo, e vídeo, né, naquela época, não que hoje já seja tranquilo, mas naquela época gravar um vídeo, falar alguma coisa, saltava tudo quanto era criatura, né? Porque ali vinha o medo do julgamento, entrava o perfeccionismo, a cobrança, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, né? Porque a gente fazia aquelas trocas de atendimentos, né, entre a gente e ainda tinha que gravar para ser avaliada. Então, vamos supor, imagina você ser avaliado, né, por pessoas assim que entendem pra caramba do assunto. Então, Mentor. nos mentores, né? Então, aquele medo também, aquele misto de sentimento, né? Será que eu estou bem? Por mais que você, né? Eu, no meu caso, eu já atendia, então já tinha resultado nos atendimentos. Mas e a insegurança que aquilo ali causa, né? Será que o que que eles vão falar? Se é isso, se é aquilo, né? Nossa, vem muita coisa na cabeça. Para você também foi assim, Ken? Foi sim, porque assim, eu entrei. Esse é um excelente exemplo, né? Porque quando eu me tornei humanoterapeuta, já
uma coisa que eu tinha na cabeça é que eu não iria parar, eu queria chegar realmente assim, fazer o Mano Master, virar parceira, né? Como de fato fui eu, nós dois somos parceiras. E eu fui assim com toda aquela energia, com todo aquele amor para o Mano Master, mas é como você falou, lá a gente se depara com situações que nós precisamos sim enfrentar, né? Que é até a tecnologia de gravação, todas essas questões que não é só fazer, né, o tratamento do terapeuta, melhorar, né, nas aplicações. Eu também já atendia há um tempo, então já tinha aquela segurança do atendimento, toda essa parte. Porém, quando fala, é automático, né? Liga aquele alerta. Quando falam que você precisa gravar um vídeo, você aplicando a técnica e que ainda, né, ter toda essa avaliação, parece que tudo ia dar errado, né? Então, assim, já vem aquele frio na barriga, daí já começa o primeiro desafio que você tem que arrumar alguém que você precisa fazer essa troca, né? Daí já esse contato, tudo. Então, para mim não foi diferente, foi exatamente dessa forma que você passou. Porém, é aí que está a questão. Quando a gente já tem aquele propósito maior, que a gente vai chegar, vai passar por todos os desafios. Só que não tem como você parar no meio, porque se você quer se tornar, né, um parceiro e você quer estar lá realmente fazer parte cada vez mais da egrégora do Espaço Humanidade, né? Então é inegociável esse medo, né? Você tem que fazer independente do medo, você tem que passar por todas as tarefas igual a gente passou o ano inteiro. Tem dores? Muitas, né? A gente sabe quantas dores vinham, mas foi com dor mesmo e cada tarefa que passava, eu não sei com você, mas para mim, assim, cada tarefa cumprida e cada vídeo enviado, avaliação, né, devolutiva, as melhoras que a gente apresentava, tudo também estando bem aberta, toda essa a esse aprendizado, vinha aquela sensação de superação, né? E assim, a superação de cada etapa. E isso vai incentivando a nossa autoconfiança, o nosso, né, toda esse propósito maior que a gente tem dentro da gente. Então, foi exatamente dessa forma, igual você mencionou. Até depois a gente vai dar umas dicas aí, como a gente foi fazendo. Tem outras situações que a gente passa na vida, né? Mas para que isso se torne menos pesado, Sim, e né, Bárbara? é justamente sobre tudo isso que você falou, Keila. A gente passa por tantos desafios, né, por tanta coisa, né, igual a gente traz pro entendimento. Nossa, mas nós só somos terapeutas, né? A gente só quer fazer a nossa técnica, né? Cumprir com o nosso papel de ajudar as pessoas. Mas fazer tudo isso, né, durante a mentoria, veio um pacote de muitas outras coisas que a gente nem imaginava. Imaginava, mas assim, não que seria ali que a gente ia aprender e se desenvolver, né, nesses assuntos de gravação de vídeo, insights sobre como que funciona o algoritmo também de Instagram, de redes sociais, né, outras redes sociais, como fazer isso, como editar, como, né, tem toda uma trajetória ali que a gente passa. E a questão é o quê? Que tudo isso muitas vezes não é prazeroso, né? É desafiador. E quantas vezes a gente pensa em parar porque não é só fazer, vamos supor, a gente já trabalhava, já tinha a nossa agenda de atendimento e tudo isso, então a gente já tinha aquilo ali para cumprir. Tinha os nossos vídeos para entregar, né, as tarefas, as metas, e muitas vezes a tecnologia, a gente não tinha o entendimento para lidar com tudo isso. Então, o tempo que a gente demorava para gravar um vídeo, para editar, será que vai dar certo e carrega e não carrega? E eu preciso integrar até tal hora, senão, né, também já foi. E então aquele misto de coisas, né? E aí, ali, o quanto eles foram fortalecendo a gente nesse caminho, e incentivando a gente a fazer, que conforme a prática daquilo ali, a gente ia se aperfeiçoando. Quanto mais a gente fizesse, menos tempo, né? Diminuiria o tempo para fazer,
mais fácil ia ficando e a gente ia se acostumando, e realmente é assim que acontece. Mas a gente teve pessoas que desistiram no caminho, né? Quantas pessoas não aguentaram e desistiram. Só que, como você disse, o nosso porquê estava muito forte, né? A gente tinha, eu, pelo menos, o que era forte para mim vinham meus assistidos na memória, sabe? Era por mim e por eles e por todos nós, né? Porque, vamos supor, tudo que a gente fala, né, o fato da gente estar aqui hoje fazendo esse vídeo e conversando, esse bate-papo, é o quê? Para gerar consciência, a melhora, né? Que alguém possa assistir esse vídeo e fazer sentido, ter um pouco de melhora com alguma coisa que a gente fala, um insight, né? Se ver em algum trecho das nossas histórias ou do conteúdo que a gente passa. Então, é isso que a gente se apega no porquê, né? Além de ser parceira, de querer fazer parte daquela egrégora, né? De sustentação, de apoio que a gente tem, mas isso também, né? O que a gente leva para os nossos assistidos, porque quanto mais conhecimento a gente absorve, também mais conteúdo a gente pode passar, mais ferramentas de tratamento, né? Abordagens, a forma de acolhimento que a gente tem vai mudando. Tanto é que eu brinco, né? Eu falo, essa de hoje, se por 4 anos atrás, já é outra pessoa totalmente diferente, né? O quanto a gente vai se modificando, né? Que é nesse meio do caminho, né? Muito, assim, porque é o que você fala do porquê, né? Porque o porquê é igual você falou, a gente está aqui gravando, não é só para fazer um vídeo, né? Mas é para despertar, sim, algo que até para uma pessoa que ainda não passou, esteja passando por essa situação, persista e não desista, né? Assim, porque o difícil é passar por essas resistências, mas depois que você passa na primeira, na segunda, quando você vê, as outras ficam mais fáceis, porque você lembra e você fala, não, se eu cheguei até aqui, desistir jamais, agora é cada vez maior, né? Mesmo porque a nossa transformação vai gerar transformações para outras pessoas, os nossos assistidos, né? Todo mundo que a gente convive, né? Nós somos a mudança, não é? Você não tem como mudar ninguém, sim você ser a mudança, né? E ser cada vez melhor, porque cada conteúdo que a gente aplica para a gente, cada superação nossa, é algo que a gente pode passar para os nossos assistidos, dizer, não, vai por esse caminho, ó, eu já fiz esse caminho, eu tenho certeza, dá certo, né? Não, a resistência dói, não é fácil, vai ter dia que você vai ficar sem dormir, tem todas aquelas questões, né? Só que quando você acredita e você solta e realmente tem aquele propósito maior, parece que tudo se resolve também assim, né? Não fluía com você quando você começava a gravar, ou então qualquer, até um simples vídeo que você precisa editar, né? Para quem nunca, eu nunca editei vídeo, então assim, eu tinha que aprender. Até hoje, quando a gente vai soltar um vídeo no Instagram, tem que aprender a fazer uma pequena edição, alguma coisa para poder soltar, né? São resistências que, de primeira mão, parecem difíceis, gera uma dor, até um certo bloqueio, mas daí quando a gente pensa lá na frente, naquele porquê, você pega e vai, encara e consegue superar, porque uma vez eu li um livro que mudou muito minha vida, assim, sabe? E uma frase que sempre veio e até hoje eu levo para mim é o faça agora, não pense, sabe? Aquela questão de. Porque se você der, é como se fosse assim: você está lá com aquele problema para resolver. Aquilo vai gerar um desconforto. Mas se você der ouvidos para aquela emoção, aquele desconforto, você desiste. E quando você pega e faça agora, vai e fala, não, eu tenho que fazer, independente da dor que vem ou quer, eu tenho que fazer, sabe? Não, não tem outra alternativa. Você precisa fazer, eu faço agora. Você começa a treinar também essas resistências a ficarem cada vez mais fracas e você consegue passar por esse momento mais difícil que é a decisão de fazer, né? De tomar ação para fazer algo. E isso fica, daí quando você supera, você fala, ah, não foi tão difícil assim, deu certo.
né? Não sei se para você também às vezes acontece alguma situação dessa. Sim, isso aí que, né, conforme você foi falando, foi me vindo várias situações, porque assim, justamente nessa mentoria, né, fazendo toda essa mentoria, para mim foi um divisor de águas, é, na questão minha de valor, sobre o meu valor. Por quê? Quando a gente entra, né, no processo de mentoria, eu nem fazia ideia de quanto isso custava, me custaria financeiramente. A hora que eu vi o valor, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer para pagar? Porque como eu sou elemento água, então o medo é ali, o principal, ou ele me paralisa ou ele me impulsiona. Então, né, eu preciso dessa, e assim, o meu maior valor é a segurança, então eu preciso estar segura, me sentir segura. Então, eu assumir um compromisso financeiramente, aquilo me gerava um vucu-vucu, e eu não tive o apoio, né, das pessoas ao meu redor, porque eu queria só me sentir segura, tipo, se esse mês eu não tivesse, você me ajuda em alguma coisa, ou inteirar, e ninguém quis me ajudar. Então, ali eu falei, meu Deus, como é que eu faço? E aquilo eu sentia dentro, né, do meu coração, que eu falava, não, eu preciso dessa mentoria, eu quero fazer. Tipo, o sentimento aqui dentro era mais forte do que qualquer coisa que eu pensava. Entendeu? Então, vamos supor, eram várias coisas ali que me instigavam a fazer o negócio acontecer, né? Primeiro porque eu já tinha aquele sentimento, eu estava com os atendimentos desafiadores, que eu falava, eu preciso de mais entendimento para trazer isso para o meu assistido. E aí o financeiro que impulsionava, eu falava, agora eu estou aqui, eu preciso ir, entendeu? Não tem Tem que só para ir para frente, é voltar só não é ir, não, alternativa, é. não tem como voltar para trás. E aí, dentro disso que você falou, né, depois que a gente vai passando, a gente vai vendo que consegue, porque assim, a gente tinha devolutiva positiva, tinha negativa, mas conforme a gente ia fazendo, aquilo ia se tornando mais leve, né? As criaturas iam acalmando, porque até nesse processo eles ensinavam a gente que está tudo bem, Tá né? tudo Quando vinha certo. uma crítica, põe na caixinha de informação, não é para você se sentir mal, né? Para você pegar para você isso, né? No sentido de se culpar, se criticar. E é o que a gente mais faz, né? O chicotinho chega a estrala, de tanto que a gente se cobra, né? Bom, bem, Então, e aí eu penso assim, depois que eu passei por esse momento, hoje esse é o meu momento de força. Sabe assim que toda vez que esse medo, porque a gente tem o padrão, então, por mais que a gente tenha a o padrão tá consciência, aí, né? sempre o padrão tá aí, uma hora a gente escorrega, né? Você bobeou, o cachimbo cai, né? É Como diz o outro. verdade. Então, toda vez que eu penso nesse medo que ele vem quando eu vou fazer alguma coisa, eu lembro daquele momento. Se você já passou por esse momento, então você consegue. Entendeu? Exatamente. Então é um passo, né, que muito, né, um passo a passo importante que ficou registrado na memória de forma positiva, né, que a gente é capaz, porque dentro da mentoria, vamos supor, a questão da gente mudar o valor dos atendimentos também. Isso também foi uma coisa que gerou dor, né? Que a gente conseguiu identificar o que é preço e o que é valor, porque a gente seguindo a metodologia como, né, na mentoria, como parceiro e tudo, a gente tem que seguir um, uma tabela de valores deles. Então, quando a gente, né, vai fazer esse processo, o quanto que é doloroso, mas depois você entende o valor e tudo começa a se encaixar, Tentar. Né? assentar. Só que aí a gente traz esse valor para a nossa vida, né? Se valorizando também enquanto pessoa, enquanto profissional, e cada passo que a gente deu nessa trajetória, né? Então, a gente acha que a gente seguir esses objetivos, seguir as metas, né? É algo que não tem tanta importância, e não, né? Olha o tamanho da importância da gente Muito. seguir, como que tudo isso influencia na nossa vida, nas outras áreas da nossa vida, né? Porque a gente começa a se fortalecer completamente, né? E trazer esse fortalecimento, esse valor para outras áreas, né? Para você Exatamente. também assim, você se sentiu assim, Kay? Muito. E assim.
eu posso me considerar que eu sou assim outra Keila e uma outra Keila que está em constante mudança e, né, assim, eu sou assim, hoje eu estou já, né, no segundo ano de parceria, eu sou uma Keila muito diferente do primeiro ano de parceria, muito diferente do início do ano master. Então, assim, eu só agradeço a cada etapa que eu fui vencendo, porque só foi fortificando cada vez mais. E quanto a essa questão, assim, né, do valor, quando você realmente reconhece o seu valor, quando aquilo precisa fazer sentido, né? E faz sentido quando você está realmente, chega onde você precisa chegar, né? No seu propósito maior. E assim, quando eu falo disso, é porque é muito importante a gente, na hora de descrever alguma meta, não é só escrever uma metinha, né? A gente precisa realmente. Ainda hoje eu estava conversando sobre isso com uma conhecida que, quando a gente sabe o porquê e o nosso propósito, a gente não vai trabalhar para comprar por causa do dinheiro para comprar um sapato, uma roupa, uma viagem, não. Nada de errado quanto a isso, se o propósito da pessoa for esse, mas quando você tem um propósito, um porquê maior, aquilo se torna realmente inegociável, né? E assim, uma dica que a gente pode trazer até, né, para as pessoas realmente, o primeiro passo é identificar qual é o seu grande porquê, né? Onde é que está o seu propósito, aquilo que você fala e vibra aqui no cardíaco, não aqui no mental, mas no nosso cardíaco. E tendo isso em vista, daí sempre vai ser algo muito maior do que parece. Daí muita gente fala, ah, não, vai dar trabalho, como eu vou? Mas só que quando você tem esse propósito e você sente no seu cardíaco, o que você pode fazer? Dividir isso em pequenas etapas, né? Qual é o primeiro passo que eu preciso para chegar no, assim, ter essa consciência que não é uma coisa às vezes rápida, vai demorar um tempo, você precisa trilhar um caminho, né? E esse caminho ele depende do quê? De uma primeira decisão, uma primeira ação. E é nessa questão que a gente queria trazer para vocês, que quando você tem esse grande propósito e você começa a trilhar esse caminho, você tem que tomar essa primeira decisão, né? Tipo, eu decido, eu quero e isso fazer sentido para você, não porque é bonito, ou porque alguém falou, ou Não, aquilo tem que vibrar no cardíaco, você tem que, né, fazer aquele alinhamento mesmo do mental, emocional e espiritual, aquela coisa que vibra mesmo dentro da gente. E dividir para as etapas que precisam até chegar lá, né? E essas etapas, se você divide em pequenas tarefinhas, né? Pequenas etapas, e cada vez que você cumpre, você se preocupa primeiro com a primeira, a decisão. Daí, qual o primeiro passo? Daí você já começa a trilhar as ações necessárias para aquele primeiro passo e vai fazendo. Terminou aquilo, já celebrar como uma grande conquista, né? Ah, ainda falta, mas você já começou, já celebrou, e quando você vai fazendo todas essas etapas para chegar onde você quer, fica mais fácil fracionar né, as etapas, as tarefas que precisa para chegar na grande meta. Isso alivia muito quando você começa a ter essa visão menor para o que eu preciso fazer de forma menor para chegar onde eu preciso. Essa é uma dica assim que vale muito tentar. E eu Não falo, sei né? se para vocês também faz Isso que dessa você forma. isso que você falou é muito importante, Keila, porque vamos supor, igual eu trouxe no meu processo, eu era uma pessoa que eu precisava muito da validação das pessoas para fazer aquilo que eu queria. Eu não conseguia ainda fazer esse movimento sozinha. E essa foi a grande virada, né? Por isso que eu falo que é um marco, é uma coisa que ficou muito registrada, porque assim, fora toda essa superação, esse porquê era só meu, não era de mais ninguém, não fazia sentido para ninguém ao meu redor, entendeu? Então a dificuldade ali foi maior. Primeiro por romper, tipo, esse cordão umbilical, né? De achar que alguém precisava me apoiar, depois exercitar tudo isso, o meu valor. E aí é igual você falou, a gente fazer a engenharia reversa do que a gente quer.
né? Vamos supor, a gente quer viver de terapia, quer passar consciência que cura. Então, para a gente passar essa consciência, o que que a gente precisou? A gente precisava gravar vídeo para passar conteúdo. E para gravar vídeo, passar conteúdo, o que que a gente precisou? A gente vai indo de trás, né? De trás para frente, né? Então, aí o que que a gente precisou? A gente precisou aprender, passar por cada etapa de caminho, de como grava, o vídeo, como corta, como edita e não sei o quê, né? Então, todo teve esse passo a passo, né, da mentoria, de aprender, de aprofundar. Então, você vê que quando a gente está com aquele sonho grande lá na frente, e depois de lá para trás, a gente começa a estabelecer esses pequenos objetivos, aí a gente vai se fortalecendo, a gente vai entendendo como fazer e vai ficando mais leve. Porque também tem aquilo, Keila, da gente começar e já querer estar lá na frente. Entendeu? Não querer passar por todo esse processo, a gente começar num processo de comparação, ver a pessoa que já está ali não sei quanto tempo fazendo aquilo, e a gente começa a querer estar naquele lugar sem passar pelo processo. Então, vai ter esse momento também, porque assim, o que a gente quer trazer hoje também é essa questão da gente não romantizar, achar que fazer metas, traçar objetivos é coisa assim que é fácil, não é fácil, né? Mas por isso que esse porquê, né, precisa estar muito forte dentro da gente, esse querer, para a gente ser algo inegociável e a gente conseguir passar por esse processo de uma forma mais leve, sabendo dos obstáculos, tudo, mas ter esse momento até de você chegar lá na frente e falar, nossa, eu consegui, e ser grata por cada passo, valorizar cada Cada passo desse caminho, cada pedrinha ali, você acolher ela com amor e trazer isso para a vida, né? Como ensinamento de vida. Porque quando a gente tem isso, eu acredito que a gente consegue tudo, né? Porque a gente tem muito forte esse porquê, mas é o porquê, igual você falou, do coração, né? Aqui do cardíaco. Então, parte. está alinhado ao nosso projeto de vida. Então, se está aqui no nosso coração, é algo que está na nossa manifestação, algo que a gente veio para fazer. O como é que a gente vai desenvolver ao longo desse caminho, né? Mas se está aqui, é porque já está abençoado, vamos dizer assim, né? Já está abençoado. E assim, foi muito legal que você falou essa questão da comparação, né, Bárbara? Porque eu brinco, eu sou a verdadeira tartaruga, sabe? Assim, você vê, eu sou da turma do manoterapeuta 6. Olha só quantas turmas na frente, né? E assim, e tá tudo certo quando a gente respeita também o nosso tempo, né? Porque não é que assim, vai ter gente que vai ser mais rápido, vai ter gente que vai ser mais devagar. O importante é o quê? Você não parar, né? Sim. É porque cada pessoa tem seu ritmo. E eu brinco que comparação e frustração, elas caminham junto, né? Então, assim, não se compare porque cada ser é único, né? Cada a gente Sim. precisa, assim, se inspirar nas pessoas que tem resultado, que deram certo, mas você vai adaptar conforme a sua essência, o seu ritmo, a sua E a sua velocidade, realidade, né? a sua realidade. Assim, eu sempre tive isso muito em mente, porque eu já me conheço, eu sempre fui tartaruguinha, sabe? Assim, tipo, eu sou daquele tipo que primeiro eu faço a formação, depois eu revejo a formação, depois eu vou, tenho que aplicar em mim, até ganhar aquela segurança. Hoje as coisas estão mais rápidas, porque, né, assim, o nosso mundo pede essa rapidez. Então, essa tartaruguinha teve que ganhar aí um reforço. Eu fui buscar esse reforço, coloco aqui, né, uma Duracell aqui na mochilinha e falo, vamos que vamos, que daí eu já consigo acelerar minha tartaruguinha também. Mas, assim, é encarar também essas questões. A gente precisa reconhecer que cada um tem o seu ritmo, o seu tempo, mas o importante é não parar, né? Acho que fica essa dica final é que desistir realmente, quando você tem seu propósito maior, é inegociável. E às vezes a gente pode sim fazer recalcular uma rota, mas nunca parar, né?
e errar, né, E Keila? fica essa Porque mensagem. eu falo assim que principalmente eu, né? Você falou da tartaruguinha e eu já queria estar lá na frente, sabe? Eu começo, eu já quero devorar tudo, tá passando o conteúdo, eu já quero ir praticando, sem nem chegar lá no final ainda. Eu tenho pressa das coisas, parece que eu tô sempre atrasada, sabe? Que eu tinha que estar lá na frente. Então, isso também, lidar com isso é muito difícil. Fora o perfeccionismo que eu te falei. Então, vamos supor, nesse meio tempo, né, quando a gente começar a fazer, a gente mesmo vai criando muitos obstáculos, porque vamos supor, gravar o vídeo, ah, não, porque eu não tenho a luz perfeita, eu não tenho o celular perfeito, eu não tenho isso perfeito, e não é isso, né? O importante é você começar a fazer Fazer. e aí vai aprimorando durante o caminho, mas aí, e só que aí eu fui entendendo que às vezes não era isso, mas como as minhas criaturas ali, o que eu tinha dentro de mim que me impediam de fazer isso, né? Tipo uma autossabotagem, né? Porque na verdade era a dificuldade da exposição, o medo do julgamento que criavam essas outras coisas que não tinham nada a ver, porque dariam perfeitamente para você fazer o que você precisa, né? E depois, ao Uma longo dor, do né? porque aí ao longo do percurso, depois você vai melhorando, trocando celular, melhorando a luz e tal, vai aprendendo, você vai aprimorando, mas aí você não deixa de fazer enquanto você não tiver aquilo, né? Por quê? Porque aí você tem o seu porquê maior e o seu propósito. Qual que é o seu objetivo em fazer aquilo, né? Que a gente falava dos vídeos, né? De gravações, ah, porque eu não tenho isso, não tenho aquilo. É desculpa. A gente, né, consegue trazer muitas justificativas para a gente não fazer o que precisa, mas é tudo do nosso, diria, nossa o sistema de defesa mesmo, né? Porque aí a gente vai entrar em contato com a dor, como você disse, e o nosso sistema de defesa já bloqueia aquilo ali e a gente começa a dar justificativa para não fazer, né? Então, isso já é uma coisa também que a gente precisa driblar para conseguir passar por esse processo, principalmente quem tem esse perfil, né, de ser controlador, ser perfeccionista, se cobrar muito, né? Porque fica também numa camada bem sutil, a gente quase nem percebe. Você fala, não, não é isso. E depois é Arruma isso. desculpas, né? E na verdade só tá mascarando uma dor, né? Porque eu lembro que eu no ano master eu fui fazer um bloco de tratamento com um parceiro. Eu entrei porque eu entrei em dor, né? No meio do ano chegou um momento que começou a dar choque, daí eu fui fazer, nossa, ajudou muito. Porque a gente precisa olhar para as nossas dores, né? E a gente tem toda a metodologia, por que não usar, né? Do que é de melhor que já nos curou tanto, por que não usar quando vem uma dor? Então, quando aquela dor vem, a gente precisa sim olhar, tratar, olhar para aquilo e que com certeza atrás de qualquer resistência, qualquer um não, isso tem uma dor que precisa ser olhada, né? Justamente. Então, a importância do autoconhecimento. Você fez tratamentos da metodologia, eu passava por processo de psicanálise. Então, tudo isso foi o que fortaleceu a gente neste processo, nesta caminhada, né? E também a gente tem essa rede de apoio, né? A gente tem uma comunidade dos humanoterapeutas, dos parceiros, onde a gente troca muitas ideias, muitos conhecimentos, as dores também para trazer entendimento. Então, ter essa rede de apoio também é muito importante, né? Então, isso vai de encontro até com o nosso propósito do nosso grupo Florescer, né? Que é, além do Papos de Família, a gente tem o nosso grupo terapêutico, que vai começar agora em março, né? Então, se você se interessar aí em fazer parte, e é justamente para isso, para acolher as dores. Então, a gente vai trazer experiências, informações, autoconhecimento, né? Várias técnicas para condução, né, das necessidades, ajudar nessas metas, em tudo que for necessário nessa trajetória, né? É muito legal. Esse grupo vai ser realmente assim, um divisor para a gente, porque eu acredito que todas as experiências que a gente tem, tudo a gente vai poder passar e cuidar de quem, né, um dia está precisando de todas essas questões.
E o mais legal, o diferencial que a gente vai ter é esse grupo de apoio que vai ser disponibilizado, né? Sim, e Quando aí porque muitas vezes a gente está passando em dor e não é no dia da terapia, né? É em outro dia. Então, starta ali, você precisa de uma conversa, você precisa de uma luz, né? Só para a pessoa falar, olha, te escutar e falar, não, calma, olha por esse ângulo, que aí encaixa a informação e já você já senta, né? Você já calma um pouco mais, né? E aí você fica mais fácil de passar pelo processo. E aí não desistir, né? E conseguir, né, que o seguir o seu desistir é propósito. negociável. Desistir Muito bom. realmente é negociável. Foi muito bom, Keila. O nosso papo Também foi muito gostoso, trouxe muitos adorei insights. também. Muito obrigada pela companhia, Bárbara. E é isso aí, pessoal. Assim, está sendo cada vez mais prazeroso, né, ajudar, gravar esses vídeos. Comentem, mandem suas sugestões, né? Se gostaram, curte o vídeo, se inscreve no canal, que será um enorme prazer e vai ser uma enorme contribuição. Muito obrigada mesmo. Até o Eu que, próximo. eu que agradeço, Keila. Foi muito bom estar aqui com você, com vocês, né, que estão assistindo ou vão assistir depois. E como a Keila falou, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para receber os nossos vídeos, colaborem aí nos comentários, se tiverem também algumas sugestões de conteúdo para a gente fazer o vídeo, estará aberto, tá bom? E se quiserem saber mais do nosso grupo terapêutico, também é só mandar mensagem que a gente está à disposição. Obrigada, gente. Foi um prazer estar aqui com vocês e até o próximo vídeo.